Começou? Acho que agora começou a gravar. Bem, pessoal, boa noite. Agora oficial. Vamos dar início. Peraí, hoje eu não estava no hospital. Ah, eu estava no hospital. Muito bem. É bom que não tem rotina, cada dia de um jeito, né? Hoje eu acredito que deva ser até mais rápido, né? Porque a parte mais densa foi ontem, que a gente fez um compilado ali, não só da minha jornada, como da jornada que a gente fez durante esse mês todo, né? Para não passar em branco. E também falar sobre a história também, que é densa, né? São, gente, desde a década de 70, né, que foi a construção, então teve muita lenha ali, foi queimada, né? Mas hoje a gente vai se ater à técnica, então acredito que seja mais rápido. A Márcia acho que caiu, né? Caiu, mas a Maria Inês acabou de entrar. Oi, Inês! Seja bem-vinda! Hoje eu tô vendo as pessoas. Gente, ontem eu não vi quase ninguém, né? Só no final, quando tinha acabado, que eu fui ver quem tava. Porque a tela não me deixa ver. Não tô te ouvindo não, Inês. Oiê! Ela tá mutada e a Márcia também. A Márcia tá mutada. Inês tá mutada. Vocês conseguem sair do mute? Renato acabou de entrar. Ah, Renato. Não consegue, acho que tá todo... Oi, Renato, boa noite, tudo bem? Eu tô achando que... Não consegue? Fala pra elas clicarem no microfone. Ah, a Inês conseguiu. Ah, conseguiu. Muito bem. Então agora, como a gente tá chegando, né? Estamos liberando aí os microfones pra gente papear um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente já começa. E eu queria saber para vocês como é que foi de ontem para hoje. Se ficou alguma dúvida que não falaram na hora, fale agora, que a gente aproveita. Ih, não tô entendendo nada. Como é que é? Eu não participei ontem, hoje eu comecei a ouvir agora, quando eu estava saindo do trabalho. Então, não sei te dizer como é que foi ontem. Então tá bom, não tem problema. Eu assistir o vídeo todo, eu fui até uma determinada parte. Aí, quando eu estava ouvindo, você já estava fazendo a chamada para o dia de hoje. Aí eu saí de lá e vou cuidar. Tá certo. Mas aí, assim, qualquer dúvida que você tenha também, no próprio WhatsApp, né? Pode me mandar que eu respondo. Ou então, antes da gente começar amanhã, né? O importante é não ter dúvidas, né? Para a gente seguir juntos. Muito bem. Bem, já são 8h04. 8h05 a gente já começa a falar da técnica, né? E a Solange está com você, Renato? Aí tá mutado também. Marcinha, não tô te ouvindo, você tá no mute. Solange está por aqui também. Então tá bom. Beijo, Solange. A Aline acabou de entrar. Aline? Uhum. Cadê a Aline? Oi! Tudo bem, Aline? E acho que a Solange te falou um oi também aqui. Uhum. Muito bem. Então acho que a gente já pode começar, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês e agora não vou vê-los mais, mas faz parte, tá? Só um instante. Vou colocar em tela inteira, né? Mas não tá dando tela inteira aqui, não.
estão vendo a tela, gente? Agora eu não estou vendo mais vocês, mas se estiverem vendo... Sim. Então tá bom. Bem, então hoje, nosso segundo dia. Ontem nós vimos a nossa jornada, fizemos aí uma reprise, né? E demos início à história, né? O que é o TFT e qual foi a origem, né? Como que foi o processo de desenvolvimento, de criação do TFT, que começou no final da década de 70 e hoje ainda continua, né? Com a própria Joanne Callahan, que é esposa dele, viúva dele, né? E o processo ainda continua de desenvolvimento. Então, assim, nós mostramos as bases, como foi construído e o que ele é, né? E o que ele faz, né? De bom para as pessoas. E hoje nós vamos entrar propriamente dito aonde? Na técnica. É o como se faz, né? Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre a técnica é o seguinte. É uma técnica eficaz que pode tanto ser aplicada em outras pessoas como pode ser aplicada em nós mesmos. Isso é uma grande vantagem, porque até as técnicas energéticas, muitas delas a gente não consegue se auto-aplicar, né? E o TFT tem essa vantagem. A outra vantagem da técnica é que a pessoa não precisa falar a questão, nem precisa saber o porquê de cada situação para que ela possa desensibilizar essa sensação. Então, por exemplo, se eu quiser fazer calada ou só no campo do pensamento, eu posso. Tá? O que é interessante a pessoa compartilhar, se ela não estiver fazendo sozinha em si mesma, mas se estiver fazendo com alguém, é o que ela está sentindo. Isso é bom para que quem está conduzindo a técnica consiga direcionar o tratamento, tá? Mas não necessariamente falar o que. E muitas vezes também a pessoa nem sabe o que e o porquê. Ela só sabe que está sentindo, né? E isso não atrapalha em absolutamente nada no processo de recuperação da pessoa. Porque eu não sei se vocês lembram que eu falei ontem. Existe a situação que origina. Essa situação que origina acaba desenvolvendo um sintoma, seja ele físico, emocional, psíquico, né? Se eu não sei o que é, eu posso pegar o sintoma e pegando daqui, eu resolvo aqui, tá? Outra questão. Por não exigir nenhuma ferramenta especial, apenas as pontas dos dedos, pode ser aplicada em qualquer circunstância, por qualquer pessoa e em qualquer lugar, tá? É só não ter vergonha de ficar fazendo assim perto das pessoas, mas tirando isso, né, daí bate aqui, que é o ponto da vergonha, né, e acaba. E não é efeito placebo. Eu já escutei isso de algumas pessoas, né? Falando assim, Verônica, mas isso é efeito placebo. A pessoa tem que acreditar. Se ela não acreditar, não vai acontecer, né? Isso a pessoa que ela faz acontecer porque ela acredita. E eu afirmo que não é, tá? Inclusive já foram feitas pesquisas, né? Experimentos com grupos de pessoas que foram tratadas com efeito placebo e outras sem efeito placebo, né? Não tem como. Até mesmo por quê? Porque pode ser aplicado em crianças, em bebês, em animais. Eles não estão sabendo o que é, certo? Então, não é efeito placebo. Não precisa acreditar, basta aceitar. Aceitando e pensando na situação, vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Agora, o que acontece normalmente, aí isso é fato. Às vezes a pessoa aceita
não acredita e tá louca que dê errado, né? Para mostrar que tem razão. Aí dá certo. O que normalmente acontece com as pessoas é o seguinte, ela rapidamente ela encontra uma justificativa para aquela melhora súbita. Isso é muito comum acontecer, tá? Ah, não, mas é porque ontem eu tomei um remédio assim, então deve estar fazendo efeito agora. Ou, ah, não, acho que não estava doendo tanto assim. Não era assim tão grave, né? Então a pessoa ela justifica se contradizendo, né? Isso é muito comum acontecer. Muito bem, agora o TFT na prática, como que ele funciona? O TFT é um caminho simples e eficaz para transformar bloqueios e promover equilíbrio físico, emocional e mental. Em um atendimento de TFT, né, o que acontece? Quando a pessoa ela coloca o campo do pensamento na situação, automaticamente, quando ela se foca, ela ativa os meridianos. Isso é normal sempre com a gente. Quando a gente pensa em alguma coisa, automaticamente a gente sente, né, a emoção ou uma sensação quando a gente acessa. Isso é fato. Por quê? Porque os meridianos já foram acionados. Uma vez que você se conecta nesse campo e já se conecta com os efeitos desse campo no seu corpo, você está pronto para aplicar os tappings, certo? E aplicando os tappings, você vai fazendo as rodadas e vai mensurando o quanto que estava e o quanto que está caindo. Então, existe uma forma da gente mensurar isso, tá? E qual é a forma? É a escala SUD. A escala SUD, ela não é usada única e exclusivamente no TFT. É uma escala, é uma unidade subjetiva de sofrimento e ela é usada em muitos processos terapêuticos, tá? E por que ela é subjetiva? Porque é uma forma da pessoa conseguir mensurar aquilo que, em tese, não é mensurável, tá? Muito bem, então como que é essa escala SUD? Ela funciona da seguinte forma. 0 é quando eu não tenho nada. Eu estou zerado, estou bem, estou ok, tá? Conforme o meu desconforto vai aumentando, eu vou sentindo alguma coisa, vai para 2, para 4, para 6, para 8, para 9, para 10. 10 é o máximo, é quando você está num estado assim insuportável. Daí, às vezes, você pergunta para a pessoa, não, mas tá 12, né? O 12 é para falar que é 10, né? Então, às vezes, a pessoa ela aumenta mesmo para mostrar que, nossa, é muito, é demais. Então, a gente pede isso sempre antes de iniciar o tratamento, porque por que isso é tão necessário a gente fazer antes de iniciar o tratamento? Inclusive, se a gente estivesse auto-aplicando, porque nós mesmos mascaramos o resultado. Certo? Então é bom anotar o que está sentindo, anotar os pensamentos que estão vindo e o grau de desconforto que está sentindo naquele momento. Uma vez fazendo isso, aí dá início ao processo, tá? Gente, até aqui tudo bem? Deixa eu ver aqui. Certinho aí? O Lucas mandou no chat se entra mais gente. Deixa eu ver quem entrou aqui. Renato. Quem entrou? Deixa eu ver aqui. Acho que está chegando mais gente. Deixa eu ver aqui quem está aqui para dar boa noite. A Aurilene chegou, boa noite. Claudinha chegou. Muito bem. Bem, então vamos dando continuidade, né? E agora vamos para a primeira ferramenta. A melhor de 3, vamos dizer assim. A primeira ferramenta se chama reversão psicológica, tá?
E o que é a reversão psicológica? Roger Callahan, o Dr. Roger Callahan, que foi quem desenvolveu a reversão, e isso foi na década de, acho que quase de 90 que ele desenvolveu essa técnica. Ele disse que a sua descoberta mais importante foi a reversão psicológica. E ele desenvolveu e aprimorou essa descoberta e compreensão ao longo da vida dele. E ele falou a seguinte frase: de tudo o que o tapping oferece, esta é a ferramenta mais importante que você pode aprender. Por quê? Aí tem uma história do porquê que ele desenvolveu essa técnica. Quando o Dr. Callahan começou a desenvolver os algoritmos, ele foi fazendo por amostragem, né? Então, por exemplo, quando ele fez com a Mary da primeira vez, só com esse ponto acabou o trauma dela. Mas isso não foi com todas, não foi com todas as pessoas. Então, ele teve que desenvolver os algoritmos que, na maior parte das vezes, davam certo para a maior parte das pessoas, né? E foi consolidando isso ao longo dos anos. E o que ele notava? Que, às vezes, em alguns casos, as pessoas não melhoravam, ou melhoravam e voltavam. E ele não entendia por quê. Até que ele descobriu que o que acontecia era o seguinte, quer ver? Eu vou mostrar aqui para você. Vamos supor que a nossa corrente energética nos nossos meridianos tem um fluxo, tem um sentido. Então, está tudo indo naquele sentido. De repente, algum trecho referente a algum campo do pensamento específico foi ao contrário, foi no sentido oposto. Isso faz com que haja a autossabotagem. É como se fosse uma desregulação que acontece a nível energético que faz com que a pessoa ela se autossabote, que ela interrompa o processo de autocura, né? Porque o corpo faz tudo para se curar, se autocurar. Então, quando tem a reversão psicológica, é como se ele tivesse fazendo algo para que a cura não acontecesse, tá? E isso pode se manifestar de várias formas. Que formas são essas? A reversão psicológica, né, o bloqueio invisível e a sua evolução. Sinais de alerta e quando corrigir, tá? Primeiro, bloqueios mentais e cognitivos. Então, sabe quando a gente fala assim, gente, eu não dou certo com matemática, eu não consigo fazer essa prova, ou então quando a gente tem aqueles diálogos internos que são autodestrutivos, eu não vou conseguir, eu não levo jeito, eu sou uma perdedora mesmo, eu não tenho sorte com amor, e ficam aqueles pensamentos. Esses pensamentos são pensamentos típicos de quando você está com uma reversão psicológica para aquele determinado tema ou assunto, tá? Outra, estagnação emocional e física, que é quando você está com irritabilidade, pensamentos repetitivos ou problemas físicos que teimam em não se curar ou cicatrizes que não cicatrizam, feridas que não cicatrizam, né? Claro que existem as causas físicas também, mas também existem as causas energéticas. Então, aquela pessoa que quando está curando, ela volta. E até tem pesquisas que comprovam isso, independente de ter isso, eu já sei há muitos anos, que é muito comum pessoas quando estão em depressão, estão assim, fazendo tratamentos, vários tratamentos, quando estão para ter alta, quando estão bem, elas recaem, né? Elas se auto-sabotam e recaem. Isso é típico de quando a pessoa está com um estado de reversão, tá? Ou pessoa assim, que está sempre caindo, sempre se machucando. Falha na redução do SUD. O que é isso? Está fazendo o processo de tappings.
Fez a primeira rodada, estava com 10, foi para 8. Aí fez a segunda rodada, de 8 foi para 7. Aí de 7 não diminuiu mais. Não diminuiu mais, é o corpo que está indo contra. Então tem que fazer a reversão psicológica. Faz a reversão, volta a fazer os comandos com os tappings e aí continua descendo o SUD, tá? Até aqui tá ok, gente? Então tá bom. Então vamos dar continuidade. O que é? Não entendi, Márcia. Você está no celular, né? Então tá melhor que eu não tô vendo a tela aqui. Eu pareço um elefante Tá ótimo. Depois você vem em PDF também, vai dar tudo certo, né? Então tá ótimo. Então, gente, agora imagina esse processo de reversão quando ele acontece todos os dias, quando ele acontece em cada momento, e não só para um campo de pensamento específico, mas para vários campos de pensamento específico, né? Isso tende a adoecer a pessoa, certo? Então é um processo que vai agravando, e ele vai agravando também porque ele mexe com o sistema de crença, né? Se eu chego a uma conclusão sobre mim, tem um pensamento que fala que eu sou azarada. De repente, eu falo isso de mim. Aí eu dou uma topada com o pé na mesa. Ai, tá vendo como é que eu sou azarada? Né? Eu estou reforçando isso. Então esse pensamento se torna mais forte. E vai formando como se fossem couraças, como se fossem camadas. E vai intensificando cada vez mais aquela crença. Então aquela reversão vai ficando cada vez mais forte. Certo? Mas, por outro lado, uma vez você entendendo o fio da meada, quando você consegue cortar, cai tudo. Tudo que foi posterior, né? Tudo que foi em cima, camada por camada, em cima da mesma lesão, né? Vamos dizer assim, cai por terra, tá? Em relativo àquele campo do pensamento. Agora, um guia prático de correção da reversão psicológica. Vamos lá. Então, como falei, esse desenho ele representa que o estado oposto ao estado natural de cura é o estado de reversão psicológica. Então, é o corpo se auto-sabotando para que ele não consiga se recuperar. Quando isso acontece, quando a gente perceber, a gente vai fazer 6 tappings em lugares específicos, tá? O primeiro tapping é no lado da mão. E qual é o lado da mão? O lado da mão é aqui, é o lado do dedinho mínimo. O segundo tapping que a gente vai fazer é abaixo do nariz. O terceiro tapping é no queixo. Esses 3 tappings iniciais, normalmente são usados mais para as questões mais objetivas, mais físicas. Então, se você está vendo que você está se auto-sabotando, que está com sono para fazer uma atividade que você sabe que tem que fazer e o sono veio. Isso é muito comum quando a gente precisa estudar para alguma coisa. Aí, você faz o quê? Papapá, 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 tá? Porque é alguma coisa mais física. Agora, se você percebe que são aspectos mais emocionais, afetivos, aquela mágoa, aquela raiva, algo mais subjetivo, mais emocional, aí você faz completo, tá? Que aí você coloca o dedo médio sempre nesse ponto. Depois, mais tarde, eu vou explicar, ainda hoje, tá? Os pontos. O dedo médio, o lado do olho e a clavícula, que eu também vou mostrar daqui a pouco. Só que, quando a gente faz esses pontos, a gente tem que associar sempre a uma frase. Não basta só a gente pensar no problema ou na situação em si. A gente tem que pensar, fazer os tappings e usando frases que conduzam aquela energia, canalizem aquela energia para onde ela tem que ir. Então, aqui
eu dei 3 exemplos de frases. Não precisam ser exatamente essas frases, mas são frases que dão certo, tá? Que foram testadas inúmeras vezes e deram certo. Então, assim, uma primeira frase é para libertação de bloqueios. Então, enquanto está fazendo os tappings, fala: eu quero me libertar de todos os bloqueios e resistências para... Aí você fala para que você quer. Então, por exemplo, se você está fazendo porque está com raiva de alguém, então é para quê? Para eu perdoar fulano, ou para eu parar de sentir esta raiva, tá? Essa é uma frase. Uma segunda frase é foco na perturbação. Então, eu quero me libertar da papapá. Você fala a perturbação em si. Eu quero me libertar dessa raiva. Eu quero me libertar dessa crença de que eu não sou próspera. Eu quero me libertar de inúmeras coisas, né? Você vai só substituindo pela problemática daquela vez. A terceira, capacitação e ação. Por quê? Porque o TFT ele vai liberar o seu campo energético para que você comece a poder tomar ação. Uma das coisas que o trauma faz com a gente é mobilizar. O trauma é a paralisação. Você sabe que você tem que fazer, você quer fazer, mas você não consegue fazer, tá? A sua mente fica te cobrando, eu tenho que fazer, mas o corpo está fazendo outra coisa. Eu tenho que estudar para aquela prova, mas eu vou lavar a louça, eu vou aguar a planta, eu vou fazer qualquer coisa para fugir daquela situação que está me perturbando, né? Então, acho que só acontece comigo, né? Ou não? Acho que só comigo. Então, normalmente, quando a gente usa essas frases de capacitação, eu estou me comprometendo a fazer o quê? Eu quero ser capaz de fazer o necessário para... Daí fala. Poder... Tem que ter foco, né? ter foco. Então, nessas frases, você está tendo 3 objetivos. Liberar os bloqueios, focar na perturbação, porque quanto mais focado, mais resultado tem rápido. E terceiro, que você está se predispondo a agir para que isso aconteça. Quando você fala isso, literalmente você está dando um stop naquela paralisação. Você está dando um comando para aquela paralisação se dissolver e você ter condições de agir. Tá? Posso fazer uma pergunta? Faça. Ajuda em concurso público? Ajuda em tudo. Inclusive, se você tiver fazendo um concurso público, uma prova, qualquer coisa, você esquece, você sabe aquela resposta, mas você não lembra. Você bate aqui, aqui e mentaliza que você vai superar aquele esquecimento que você quer. Eu fiz 4 concursos e sempre ficava por uma pergunta. Pois é, isso não é... Aí parei, né? Porque daí cansei de fazer, que é uma pena, era muito difícil. Mas ela começou a ser muito difícil na minha cabeça, né? Você se auto-sabotava. Inconscientemente, né? Porque se é por uma pergunta, né? Eu tinha essa técnica, talvez, o foco, né, necessário para poder reverter, né? É a reversão, né? É a reversão. Tá? A reversão, eu já entendi. Então, a reversão, ela sempre vai ajudar, sempre que você estiver empacado. Certo? Tá. Muito bem. Alguma dúvida em relação à reversão, gente? Não. Não? Então, tá bom. Então, agora nós vamos para a segunda ferramenta, que são as toxinas. Bem, a gente nunca imagina que toxina seja algo que possa interferir no nosso campo metafísico, no nosso campo energético, né? A gente pensa sempre em coisas mais físicas, mas não necessariamente. Bem, nós chamamos a toxina, é diferente, por exemplo, de um agrotóxico. O agrotóxico é uma toxina que é para todo mundo. Tá? Quem comer uma planta com muito agrotóxico vai ser contaminado por aquilo. Alguns vão manifestar doenças, outros não, mais ou menos, isso é individual. Mas existem toxinas que são individuais, que é uma
toxina para a energia do indivíduo, tá? Que é chamada TEI. TEI é toxina para a energia do indivíduo. E quando a gente fala em toxina para a energia do indivíduo, pode ser qualquer coisa. Até as coisas que a gente acha que são as mais saudáveis. Cenourinha com alface. Pode ser que cenourinha com alface para determinada pessoa seja uma toxina. Porque aquela substância, aquele elemento não combina com a sua energia, tá? Então, isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, gente, a toxina para a energia do indivíduo é toda e qualquer substância que afete negativamente o campo energético da pessoa, tá? Quando dizemos substância, estamos falando de todos os tipos de alimento, de cosméticos, produtos de limpeza, medicamentos, e assim, em todos os tipos de estado, né? Líquido, gasoso, sólido. Tudo que você pensar que você come, bebe, inala, passa no corpo, ou que você está no meio ambiente, pode ser toxina. Dentre elas, a própria radiação por Wi-Fi, luz LED, tudo, né? Luz de celular. Também podemos pensar em toxinas como substâncias que o nosso sistema não consegue eliminar, tem dificuldade de eliminar mesmo, de transmutar, tá? As TEIs são específicas e individuais, ou seja, podem ser inofensivas para uns e para outros não. E elas podem impactar tanto no nível físico, quanto emocional, quanto psíquico. Então, não necessariamente dá só uma alergia na pele ou um problema gastrointestinal. Pode causar depressão, pode causar ansiedade, pode causar coisas que você nunca imaginou na vida, tá? Segundo o Dr. Callahan, quando uma pessoa que faz tratamento com TFT, ela melhora e depois que melhorou, ela piora, é por causa de toxina, certo? É diferente da reversão. Oi, desculpa. Alô? Quem? Alguém então tá bom. Então tá bom. Tadinha. Então, Ela tá na condução. sem problemas. Eu pensei que estivesse fazendo alguma pergunta e eu não estava ouvindo, tá? Então é isso. Então, assim, é diferente da reversão. A reversão é um processo que não deixa você melhorar. Ela impede. Então, se o SUD está diminuindo e para, o problema é a reversão. Mas, às vezes, o SUD diminuiu, a pessoa zerou, tá ok, 3 dias depois ficou mal. É toxina. Por quê? Porque ela limpou, se reestruturou, mas ela continuou ingerindo aquilo. Então, vai voltar a ter a reação, porque a causa se perpetuou. Então, limpou dali para trás, mas nada impede que dali para frente aconteça. Por isso, tem que ficar eliminando sempre os agentes que causam toxina individual, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, a pediatra e alergologista canadense doutora Doris Heck desenvolveu a teoria do efeito barril para explicar como as toxinas agem sobre o nosso corpo. Então, o que ela explica? Que nós somos como se fôssemos um barril, né? Nós temos um estilo de vida prejudicial, somos sedentários, não pegamos luz solar, né? Ficamos olhando para LED o tempo todo, não fazemos exercícios físicos, né? Além disso, estamos expostos o tempo todo a agentes químicos e radiação eletromagnética. Passamos estresse,
todos os dias, ou no trabalho, ou em casa, ou até vendo o Jornal Nacional, que é um fator mais estressante que assistir notícia, acho que não existe, né? Se você entra bem, você sai doente. Estresse emocional, mental e, claro, a alimentação, que hoje não é a mesma de 20 anos atrás. Hoje mesmo eu não lembro onde que eu estava lendo, que 8 manteigas foram descobertas que não é manteiga, 8 marcas de manteiga. Então, assim, nem na manteiguinha a gente está podendo acreditar mais, né? Estão misturando em tudo. E o que isso causa? Às vezes não causa nada. Você está comendo a manteiguinha falsificada, o queijinho que é feito de maisena, sem saber, né? Tá indo na boa, passando estresse no trabalho, descansando a mente vendo o Instagram, que não descansa, piora. E você tá de boa, né? Até que chega de Sabe aquela gota d'água? Quando a gente fala assim, foi a gota d'água? É a gota d'água do barril. Ele açaí a água, né? Que é através de uma fadiga generalizada, erupções cutâneas, desânimo crônico, dor física, insônia, falta de motivação, inflamação generalizada, maior sensibilidade, não só emocional, mas também a produtos em geral, dificuldade de concentração, né? Ou seja, ela pode se manifestar das mais diversas formas, certo? Até aí, tudo bem? Por exemplo, quando eu iniciei a trabalhar na escola pública, né? Porque sempre estou na escola pública, eu tinha alergia ao giz. Mas era uma alergia, assim, quer dizer, o meu material de trabalho único, porque antigamente Não não tinha, existia né? muita corrupção. Só existia o quadro negro e o giz, né? Uhum. E começou a me dar alergia nas mãos. Minhas mãos ficavam em carne viva. Trabalhava o dia inteiro assim. E você sempre trabalhou com isso e começou a desenvolver de uma hora para outra, né? Oi? Você Oi? sempre trabalhou com isso, mas não necessariamente você sempre teve Até o alergia. final, Né? não, mas aí eu fui até o final. Mas eu fui colocando, né, muito antialérgico, tomando muito antialérgico, tudo. Mas depois teve uma preocupação minha, é o seguinte, é que eu tinha muito nervoso de estar com a classe, né? Mas eu não transmitia esse nervoso para ninguém, então ficava só interno, né? Porque quando você começa um trabalho assim com crianças é muito difícil, né? Apesar de eu era o que eu queria, o que eu gostava, era o meu caminho, eu sabia, mas eu não conseguia às vezes transpor, né, isso. E eu tive isso durante muitos anos, uns 3 ou 4 anos. E aí porque imagina se eu conhecesse a técnica, mas eu não conhecia nada, né? Eu conhecia nem a mim mesma, né? Porque eu não sabia que era nervoso. Era nervoso. Então eu comecei assim, antes de ir para a escola, eu já tomava antialérgico, né? Antialérgico forte, que daí me deixava meio até assim, né? Topada, mas trabalhava bem, já não estava mais alergia na mão e tal. E aí foi indo, começou a pegar nos olhos e não dava mais na mão. Dava nos olhos, talvez porque eu tivesse que enxergar, né? Eu não sei o que era. Aí foi indo também, passou, né? Do jeito que veio, foi. Tá aí até a Cláudia que não me deixa mentir. Né, Cláudia? Muitas doenças dermatológicas são de causas emocionais, não é assim que fala? Que é de origem emocional? Emocionais. Total. Mas eu não sabia que mais tarde eu ia ter artrite, né? A artrite também, no fundo, ela é uma alergia, que eu fiquei sabendo mais tarde. E agora voltou para a coceira, né? Agora, depois acabou um pouco a artrite, voltou para a mas agora já está também sumindo. Muito difícil. Difícil. Vamos encontrando os caminhos, né? Vamos indo. Isso aí. Muito bem. Então, vamos lá.
Bem, como que se dá a correção das toxinas? Por que eu falo correção? O TFT, ele tem 4 níveis, tá? O nível 1 é o nível algoritmos. Então, como é que foi o algoritmos? Ao longo dos anos, o Dr. Roger, através de ensaio e erro, ele foi montando, fez um combo, né, de 42 códigos, né, para as mais diversas finalidades, né, que são códigos já que comprovadamente dão certo, certo? Então, o nível 1, você aprende isso, os 42 códigos. No nível 2, você aprende a fazer o diagnóstico causal, ou seja, você aprende a fazer um diagnóstico para desenvolver os seus próprios algoritmos, vamos dizer assim, tá? Através da cinesiologia, que foi a metodologia que ele utilizou para formar esses 42 códigos, tá? Então, no nível 1, a gente aprende o que? A corrigir a toxina, porque a gente está usando os algoritmos de correção. Agora, no nível 2, a pessoa que tem aquela sensibilidade, ela vai se submeter a um diagnóstico em que ela vai ser descoberta quais são os algoritmos específicos para ela. Aí, nesse caso, o tratamento não é para correção, e sim para neutralização, tá? Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje é a correção de toxinas. Então, como é correção, a gente precisa repetir isso diariamente, tá? Normalmente, a duração dessa correção é de 4 horas. Então, como que a gente pede para fazer? Na hora da refeição. Tomou café? Olha para o café, dedo indicador lateral da mão, olhando para cada elemento que está comendo. Beber um suco, pensa no suco, né? E beber um remédio, toma para os remédios, porque não vai agir sobre o remédio em si, mas vai agir sobre os efeitos colaterais que aquele remédio provoca em você, tá? E pode ser remédio natural também. Não é porque é chazinho e tudo que não pode dar efeito colateral, porque, como eu falei, as toxinas, elas são energéticas. Às vezes pode ter pessoas que são alérgicas a determinada erva. A gente não sabe, tá? Então, é ter o hábito de fazer isso aqui, olha, gente. É muito rápido, tá? Cada vez que tiver submetido a alguma condição que possa ser tóxica, mesmo que você ache que não é, certo? Como na reversão, nenhum ponto é feito sem frase, porque você tem que direcionar essa energia. Então, o que você deve falar? Removo, falar ou pensar. Na maior parte das vezes a gente pensa, né? Removo todas as toxinas do. Aí você vai item por item, daquilo que você comeu, daquilo que você bebeu, daquilo que você inalou, tá? Do creme que você passou, do shampoo que você usou, do sabão em pó, amaciante de roupa, é terrível para dar alergia, né? Então, o que você lembrar, você vai falando ou mentalizando. Pode até fazer uma listinha no caderno e todo dia ler aquela listinha fazendo, tá? Gente, alguma dúvida em relação a toxinas? Não, é que você sumiu da tela grande. Eu sumi da tela grande? Eu sumi para vocês também? Foi só para Márcia? É só para mim, eu não sei muito lidar com essa parte de, né? Sou meio analógica, não sou tão tecnológica, né? Não tem problema. Estou ouvindo. Tá certo. Então, vamos lá. A Cláudia levantou a mão. Oi, Cláudia, pode falar? Conseguem me escutar? Sim. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Cláudia. Eu tenho experiência no tratamento das doenças da pele, cabelos e unhas. Sou dermatologista. E eu vejo que a origem embrionária da ectoderme, que é o tecido que reveste o nosso corpo, ela tem a mesma origem da parte neurológica, o neuroectoderme. Então, quando se gera o embrião, gera
conexão entre a pele e a parte neurológica. Então, as doenças da pele, eu percebo que tem muitos gatilhos da parte emocional, traumas que muitas vezes são até inconscientes ou conscientes também, que está ligado a casos de doenças crônicas, né? Vitiligo, psoríase, dermatite atópica e diversas. Então, eu acredito que essa conexão ela é bem nítida, né? Sim, com certeza. Esse caso que a senhora relatou, Márcia, de dermatite das mãos e fator estresse é um grande gatilho. Muitas vezes a dermatite nem é de contato, pode ser atópica, doenças imunológicas que reativaram por gatilhos emocionais, né? Com certeza. E só reforça aquilo que a gente viu ontem, né? Do parasimpático, né? Do sistema parasimpático, né? Tá tudo ligado, gente. Nosso corpo, ele é um holograma, né? É o físico que tá junto com o emocional, que tá junto com o psíquico, que tá junto com com o cérebro, com o sistema nervoso, é tudo uma coisa só, né? Muito bem. Bem, então vamos agora para a terceira ferramenta, que são os próprios algoritmos, né? A gente primeiro viu a reversão, depois a gente viu as toxinas, agora a gente vai para os comandos. Então, como foram definidos os algoritmos? O Dr. Roger Callahan aplicou os princípios da cinesiologia aplicada ao campo do pensamento e às emoções, identificando perturbações energéticas relacionadas a problemas emocionais e psicológicos. Então, assim, ele revolucionou, porque a cinesiologia aplicada ela era apenas para o campo físico, e ele conseguiu comprovar que ela também, a musculatura se torna mais forte ou mais fraca também para comandos emocionais e psíquicos e energéticos, né? E foi a partir daí que ele construiu todos os algoritmos. A partir desta abordagem, desenvolveu o diagnóstico causal, que é um método simples para identificar quais meridianos do sistema de energia precisavam ser estimulados para liberar as perturbações. Então, são 14 meridianos. Ele ia de meridiano em meridiano, medindo a musculatura, se ela estava forte ou fraca para aquele meridiano. Apresentou musculatura fraca, tem que fazer o tapping naquele meridiano. São 14 meridianos, 14 pontos de tapping, que eles são colocados em ordem, em uma ordem específica para criar a energia para aquele campo do pensamento, tá? Se inverter, já sai diferente. É igual uma palavra, né? Amor e Roma. É mais ou menos assim, né? Amor é amor, se inverter vira Roma. Então, amor é o amor, Roma mudou tudo. É mais ou menos isso. Ao perceber que certos pontos se repetiam em emoções e situações específicas, criou os algoritmos, sequências específicas de tapping voltadas para diferentes questões emocionais e comportamentais. Neste curso, eu selecionei para vocês um algoritmo chamado Coringa. Por que o Coringa? Por que vocês imaginam que é Coringa? Porque ele é um algoritmo que ele vai ampliar o espectro para muitas vertentes diferentes, né? Então, a joinha, o Coringa é a joinha. Agora, eu vou explicar para vocês como que é o protocolo, como que é o processo. Então, eu desenvolvi esse protocolo pro Coringa, né, para vocês, para vocês saírem com o protocolo pronto, tá? É claro que no curso existem outros protocolos, porque são outros algoritmos, né? Mas eu já montei esse que resolve bastante coisa. A primeira coisa que a gente faz, tanto quando vai atender uma pessoa, quanto vai se auto-aplicar, a primeira coisa é corrigir a toxina. Não adianta eu chegar do trabalho suada, com raiva do trânsito, cheia de contaminação do exterior, né? E começar a aplicar tapping. Não vai rolar. Por quê? Porque eu estou desequilibrada.
Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é me limpar. Então, me limpar como? Energeticamente. Eu vou fazer uma varredura, é o que eu falei, fazer uma lista com tudo aquilo que você comeu, bebeu, inalou. Se o que você normalmente faz é padrão, já deixa essa lista, vai lendo e fazendo os comandos, tá? Terminou de limpar as toxinas, você já está pronto para a segunda etapa, que é corrigir aquilo que você deseja corrigir, tá? Então, o número 2, o que você tem que fazer? Identificar uma questão e o desconforto, né? Uma questão que gera desconforto. O grande segredo é pegue algo que seja pontual, tá? Por exemplo, eu tenho um problema sério, sei lá, financeiro. Daí fala assim, eu quero resolver a questão financeira. Isso é o objetivo? Sim ou não? Acho que não. Não. É um campo muito, porque no campo financeiro tem dívida, tem boleto para pagar, tem eu estou desempregada, são questões diferentes, né? Tem N coisas dentro deste assunto que pode estar me afetando de diferentes formas, né? Então, o que você vai fazer? Dentro desse tema que você escolheu, você vai pegar um aspecto. É o boleto que vence amanhã que eu não tenho dinheiro para pagar. Ponto. É isso que eu vou trabalhar nesse exato momento. Aí você vai fazer o tapping para isso. Porque só de lembrar desse boleto, você vai começar a sentir o quê? Entrou no campo do boleto, você vai sentir na mesma hora sequelas não, mas sintomas físicos, emocionais, tá? Ou você vai sentir um aperto na garganta, ou um frio no estômago, ou vai começar a tremer, ou vai começar a suar frio, ou vai começar a falar assim, gente, começar a ter pensamentos ruins em relação àquilo, tá? E não tem como uma pessoa nesse estado buscar solução, porque não vem uma solução na cabeça. Não vem, a pessoa não consegue descobrir uma forma de solucionar um problema quando está nesse estado, tá? Muito bem, então escolheu aquele ponto, a pessoa vai entrar nela mesma, fechar os olhos e perceber, fazer um scanner nela, no que aquele pensamento gerou. E se puder anotar, é melhor. Me deu taquicardia, senti um arrepio no braço esquerdo, me deu uma tristeza profunda, essas 3 coisas. Aí vai para o número 3. O que é o número 3? Marcar o SUD. De 0 a 10, qual é o grau de desconforto da tristeza? Qual é a intensidade da tristeza? A intensidade da tristeza é 8. Bota ali 8. Qual é o grau de intensidade do nó na garganta? O nó na garganta, 5. Qual é o grau da intensidade do arrepio no braço? 3. Então, você está com 3 SUDs ali para os 3 sintomas que apareceram antes de você começar o protocolo. Tudo bem, gente? Se eu estiver indo rápido, vocês me falem. Muito bem. Então, vamos... Então, já primeiro limpamos as toxinas, já rastreamos aquilo que eu quero trabalhar naquele momento, dentro de um tema, algo específico. Já pensei naquele tema, parei para ser observador de mim mesmo, que nesse momento eu vou me observar de fora e anotar aquilo que eu estou sentindo e o nível de desconforto para aquilo que eu estou sentindo. Ok. Próxima etapa vai ser a rodada. A rodada vai ser da seguinte forma. Vai fazer a primeira rodada. A rodada é uma reversão, com as frases de reversão. Depois vai ser seguido dos algoritmos. Reversão, coringa. Isso é meio caminho, meia rodada. Reversão, coringa. Vai fazer 2 vezes. Isso é uma rodada. Reversão, coringa, com as frases que a gente vai montar, certo? Acabou de fazer isso? Para, respira fundo,
fecha os olhos, olha ali na listinha o que você tinha escrito antes e tenta localizar em você se ainda existe. E se ainda existe, qual é o nível que está naquele momento. Então, você vai ter 2 SUDs, vai ter o SUD inicial e vai ter o SUD da primeira rodada, que você vai comparar. Mas pode ser também que do início para a primeira rodada apareçam outras coisas. Pode ser que apareça uma raiva, pode ser que venha um insight, isso acontece, tá? Então, não necessariamente o que você vai sentir no final de uma primeira rodada é a mesma coisa que você sentiu antes. Pode ser que mude, até mesmo a ideia é mudar, porque você está mexendo no campo energético, tá? Aí você vai anotar o que você está sentindo naquele momento. Anotou o SUD? Vamos para a segunda rodada. O que é a segunda rodada? Reversão, coringa. Reversão, coringa. De novo, isso é mais uma rodada. Fez a rodada novamente, parou. O que vai fazer? Vê se vocês aprenderam. O que vai fazer? Qual o nível, né? SUD, isso. Qual é o nível? Novamente. Aí você vai ter o SUD inicial, o SUD da primeira rodada e o SUD da segunda rodada. Normalmente, 2 rodadas de coringa, você já tem uma baixa boa, tá? Para muitos casos é o suficiente. Se o SUD tiver de 3 para baixo, ou sim, normalmente 2, aí a gente vai para uma outra etapa. Se o SUD tiver de 3 para cima, assim, tipo tá 4, 5, faz mais uma rodada, tá? Quando chegar a 3 ou 2, aí você vai para um outro estágio. Por quê? Porque aquela obstrução energética já está se dissipando. Então, agora é hora de você colocar no lugar o que você quer. Então, se o problema é que eu não sabia como pagar aquela conta, vamos dizer assim. E o que você quer? Eu quero pagar aquela conta. Eu sou capaz de pagar aquela conta, né? Eu tenho saídas para pagar aquela conta, né? Aí você vai fazer um outro comando que é o quê? Que é o de alto desempenho, em que você vai se visualizar pagando aquela conta, feliz, próspero e fazendo 2 pontos, que é abaixo das axilas e clavícula, tá? E como que é essa visualização? Para muitos já é conhecida, né? Que você pensa na situação, no que você pensa, você sente. Você vai, nesse momento, eu vou explicar o ponto direito, mas ele é das axilas. Você vai pensando e vai sentindo, até chegar ao máximo que você está sentindo aquilo acontecendo no presente. Quando chegar nesse momento que você está sentindo no máximo, você vai e pega a clavícula, tá? E aí você para, se escaneia novamente e vê como que está o seu SUD. A ideia é que nesse protocolo você saia de um nível alto de SUD para um nível ótimo de SUD, ou seja, 0. A ideia é que chegue ao 0, tá? Daquele desconforto. Tudo bem, gente? Então tá bom. Agora eu vou mostrar para vocês os pontos, porque eu fui falando da técnica, fui falando do processo, mas eu tenho que mostrar os pontos para vocês, senão não adianta. Então vamos lá. Os pontos da sequência da correção de toxinas são 2, que é o dedo indicador. Sempre o ponto é no lado da unha, não é na unha, é no lado da unha, tá? Sempre indo para o indicador. Então, no caso das toxinas, é o indicador e o lado da mão. O ponto exato é aqui, onde pega essa linha, tá? Só que, como é meridiano, como é uma linha de meridiano, normalmente a gente bate com os 3 dedos aqui, porque daí não tem como errar, tá? Então, você bate
Como que eu bato no indicador? Eu poderia bater assim, só que assim eu estou perdendo uma mão. Eu tenho 2 dedos indicador. Então, se eu bater nos 2 dedos indicador, é melhor do que eu bater em um dedo indicador. Então, eu faço assim. Vamos tentar, gente, fazer assim? Ó, pega o dedo indicador e bate na lateral da mão. Assim, no dedo indicador aqui, na lateral do dedo indicador, tá? E depois faz assim. Dessa forma, você consegue usar as 2 mãos ao mesmo tempo. E para cada item, então, por exemplo, elimino todas as toxinas do pão com manteiga, elimino todas as toxinas do suco de laranja, elimino todas as toxinas do desodorante, elimino todas as toxinas das ondas eletromagnéticas, e você vai fazendo isso, tá? Mentalmente. Se puder fazer a cada refeição, é a melhor coisa que pode fazer, porque não precisa fazer das 24 horas, faz só daquela refeição, que fica mais fácil, tá? Tudo bem com relação à liberação de toxinas, os pontos? Porque amanhã a gente vai usar. O segundo, que vai ser o da reversão psicológica. O da reversão psicológica são 6 pontos. Então, o primeiro ponto é o lado da mão, só que numa outra sequência. Segundo ponto é aqui, olha, no meridiano básico governador. Então, você pega aqui. O terceiro ponto é aqui, nessa covinha do queixo, sempre com os 2 dedos. E nesses 2 pontos, que é o abaixo do nariz e o do queixo, o ideal é fazer primeiro com uma mão, depois com a outra, porque a gente está mexendo com os 2 hemisférios, tá? Então, você começa aqui, faz assim. Pega aqui, faz assim, certo? E por que com 2 dedos? Porque cada dedo tem uma polaridade. Então, o dedo polegar, ele é neutro. O indicador e o médio, ele é positivo. O médio não, o anelar. E o médio e o mínimo, ele é negativo. Então, neutro, positivo, negativo, negativo. Então, a gente pega ou o dedão, que é neutro, ou pega os 2 para ficar neutro também. Certo? Muito bem. Então, repetindo, lado da mão, abaixo do nariz, abaixo do queixo. O quarto ponto é o dedo médio. É a mesma coisa do dedo indicador, só que é o médio. Então, eu vou pegar aqui, fazer assim. Isso. Certo? Pode fazer do jeito que quiser. Se ficar difícil fazer assim, Meu problema é a mão. Não tem problema. O importante é você pegar o ponto, Márcia. Se você não der conta de fazer assim, você faz assim. Entendi. É bater no ponto. Bateu no ponto, tá Por causa da artrite, sem problema. Né? É que eu estou explicando a forma que fica melhor, mas a forma melhor é a forma que a gente pode. Quando eu fiz a minha aplicação daquela vez, deu certo. Sim, deu certo. Mas dá certo. Deu certo. Mesmo que você não acerte o ponto exato, dá certo porque é meridiano, tá? Não, agora você sumiu mesmo. Sumir? E agora eu não posso sumir, que agora eu tô explicando os pontos, o que você vai fazer? É a Patrícia que apareceu. Sumiu. Então, eu acho que é porque... Patrícia, você tá no mute ou não? Se ela estiver no mute, ela não aparece. Todas aqui, tá com a Viviane, com a Kátia, com a Patrícia, com a Marinês e eu. E você não. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá. Então, vamos lá, gente. Então, lado da mão, pá, abaixo do nariz, queixo, dedo médio. O próximo ponto é lado dos olhos. Então, fica nessa covinha aqui, mas por favor, não, a pressão ela é média, não precisa nem ser muito fraquinho para não encostar, nem muito forte, senão você vai ficar com a placa roxa. Então, assim, é médio, tá? É só para fazer o tapping. Aí é bom. E o último ponto é o que? Da clavícula. A clavícula, gente, é o seguinte. A gente tem esse Uzinho aqui, certo? Aqui. Certo. Você pega do Uzinho, 2 dedos para cada lado e abaixa, porque ele tem que ficar abaixo da clavícula. Não é em cima da clavícula, é abaixo. Então, tá vendo a distância? É 2 dedinhos para cá. Né? Aquele da dorzinha, né? E, não, da dorzinha é outro. É o ponto do ídolo. Esse daqui é o da clavícula. É abaixo da clavícula. Abaixo da clavícula. 2 dedinhos para cada lado, tá? Esses são os 6 pontos da reversão. E qual é a sequência coringa?
a sequência coringa, a gente vai pegar os pontos dos meridianos, tá? Então, o primeiro ponto é o início das sobrancelhas. Então, início da sobrancelha já diz, né? É aqui. Você vai pegar 2 dedos, um de cada lado e pá, 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 pá. Aqui. É o início das sobrancelhas. Depois, abaixo dos olhos. O abaixo dos olhos não é aqui na pálpebra, é abaixo. Então, sabe o osso da gente quando termina, quando o osso aqui dos olhos? Então, é na altura do osso dos olhos. Aqui, tá? O terceiro é nas axilas. Como que a gente vê as axilas? Seguinte, vocês estão me vendo aqui no dorso? Sim. Bico do peito. Pra cá. Mamilo, né? Pra cá. Então, você vai cruzar com os 4 dedos abaixo das axilas na altura dos mamilos. Assim. Ok? Esse é a base das axilas. Depois vem o dedo mínimo. Dedo mínimo é o mesmo ponto. Então, sempre do lado interno. Tá? Usa da mesma forma. Então, a gente já mexeu com 3 dedos nesse ponto, né? A gente já mexeu com o dedo indicador, com o dedo médio, agora com o dedo mínimo. O outro ponto é o ponto gama. Esse ponto também é um ponto muito bom, inclusive para dor. Se estiver sentindo dor, vai no ponto gama. Que é o seguinte, tem entre o mínimo e o anelar, não tem essa cavidade aqui? Nessa cavidade, você vai colocar 3 dedos e bater aqui, de um lado da mão e do outro lado da mão. Esse ponto, ele é um ponto que ele deve ser mais demorado. Por quê? Ele tem que demorar aproximadamente uns 15 segundos, que dá mais ou menos em torno de 50 batidas. Esse ponto ele é mais demorado porque ele é o ponto em que a gente vai rastrear, a gente vai ficar muito tempo nele, então a gente vai rastrear aquilo que está me incomodando naquele campo do pensamento enquanto eu estou batendo. Então, se é um problema específico, eu vou pensar naquilo ali tudo. Se for uma discussão, eu vou pensar na discussão por aquele tempo, porque eu vou estar jogando essa vibração por um tempo maior, tá? Depois vem a costela. Costela. Vamos ver a costela. Como é que funciona? Ah, não, antes da costela tem o polegar, perdoe. O polegar é o seguinte, é o lado de fora. Você vai bater um dedo no outro aqui, tá? Assim. Esse é o ponto do polegar. Então, tá vendo aqui que no desenho ele está do lado de fora? Todos os pontos, tanto o indicador, quanto o médio, quanto o mínimo, eles são pro lado do polegar. E o polegar é o lado de fora. Tá? Isso é importante. E agora vem a costela. A costela é o seguinte, vou abaixar aqui, deixa eu ver se dá para ver. Aqui é o final da costela, tá? É onde faz aquela dobrinha. Na dobrinha, você faz assim, com 4 dedos. Esse é o ponto da costela. E você vai finalizar com a clavícula, que é 2 dedinhos para lá, 2 dedinhos para cá, aqui. Certo? Esses são os pontos da sequência do coringa. Agora, eu vou para o último, que lembra que é aquele final, que é a sequência do desempenho máximo? Quais são? São 2 pontinhos só. Abaixo das axilas, que é a altura do mamilo, debaixo das axilas. Enquanto pensa, vai pensando no estado desejado, sentindo o estado desejado, vibrando o estado desejado. E quando estiver no clímax, no alto, aí vai para a clavícula. Bate na clavícula e passa. Certo? Alguma dúvida, meninas? Vai ter, né? Vai ter. Vai ter, eu vou conduzir tudo, vai ficar tranquilo. Vocês não precisam decorar isso, não. Precisa avançar.
Não precisa decorar gente dar nesse uma momento. mentalizada em tudo. Mas eu tinha que realmente ensinar, mostrar para vocês, né? Antes, porque daí amanhã a gente faz a vivência, eu vou conduzindo, mas vocês já sabem, os pontos já vai ficando mais fácil para vocês entrarem aí no fluxo. E eu vou dar um dever de casa, gente, para vocês. Na verdade, eu vou dar um dever de casa. Vai ser muito importante que vocês façam 2 listinhas. Uma listinha com as toxinas do dia a dia de vocês, né? Então, aquilo que vocês realmente sabem que vocês têm contato com essas toxinas, porque aí a gente vai usar essa listinha amanhã para fazer a liberação de toxina. E é uma listinha que vocês podem usar no dia a dia. Tirando, claro, o que vocês comem no almoço, no jantar, vai variando, vocês vão mudando os elementos, né? Mas a nível macro, aquilo da rotina de vocês, que vocês usam todos os dias. Tá? Então é o mesmo creme, é o mesmo shampoo, é o mesmo desinfetante. A maior parte das coisas a gente não muda muito, tá? E a outra coisa que eu vou pedir para vocês é a seguinte, que vocês pensem no que vocês querem trabalhar amanhã. Por quê? Eu estava pensando em algo que pudesse contemplar a todos. E se vocês concordarem, se todos falarem assim, não, ok, pode fazer, eu sugiro que a gente trabalhe a ansiedade amanhã, né? Porque a causa da ansiedade pode ser N variáveis, né? Então, pode ser medo de alguma coisa, uma fobia, por exemplo, uma reunião que eu vou ter no dia seguinte, uma apresentação que eu tenho que, sei lá, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles com alguma coisa que está incomodando, que seja pontual para a gente trabalhar amanhã. Então já vai pensando agora, porque senão amanhã eu falo assim, vamos pensar em alguma coisa, meu Deus, eu não sei do que eu vou fazer. Tem 24 horas aí para decidir, tá? E amanhã vamos fazer a nossa vivência. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Então tá ótimo, gente. Obrigada. Tem alguma dúvida? Ou só amanhã na hora da prova? Vai ter muito. Tá bom. Então, Obrigada. gente, então Obrigada. Um beijo para todos. Beijo. E nos vemos amanhã. Eu espero conseguir compartilhar também o PDF para vocês mais cedo amanhã, tá? Porque daí já ajuda até vocês, se quiserem dar uma passadinha nos pontos. Mas fiquem tranquilos que amanhã eu vou conduzindo tudo e vai dar tudo certo, tá? Obrigada. Nada, gente. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau.